Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Raíssa Costa e esse é o Multiverso da Rai. O Ministério da Saúde do Multiverso da Rai adverte: não beba. Se beber, não dirija. Se por um acaso você for um autor muito famoso, muito prepotente e que tem um carro, tipo, muito top e corre risco de sofrer um acidente e ser resgatado por uma maluca, também não beba não. Esse é o recado. Quem não conhece Stephen King, né, gente? Stephen King, simplesmente, ele é o cara dos livros em relação à ficção. Ele consegue prender, principalmente quando tem esse negócio de terror. É muito interessante a forma que ele aborda os temas. Eu confesso que eu vou tentar contar a história. Se vocês escutarem algum barulho, gente, é minhas cachorras que não param de fazer barulho. Isabel. Eu confesso que eu vou fazer de tudo pra não contar a história toda do livro. Porém, não sei, não vou prometer, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre Misery. Misery, na verdade, vai contar a história do Paul Sheldon, que vai ser resgatado pela Annie Winks, né, que é uma enfermeira e tudo mais. A história começa assim, eu já tô terminando com o resumo. Ele, né, ele é um autor muito famoso e ele já tava doido pra terminar a série da Misery. Misery é uma personagem dele que ele tem criado, tinha vários livros e todo mundo era apaixonado por essa história, mas ele não aguentava mais, né? E ele já tinha escrevido um outro livro com outra temática totalmente diferente. Até que um dia ele enche a cara e resolve fazer o quê? Dirigir, né, gente? Gente, ou você bebe ou você dirige. Os dois você não faz. Eu recomendo nem consumir álcool, né? Mas já que a galera gosta de uma cachaça, não dirija, pelo amor de Deus. E nisso, além do mais, ele tava com o carro dele, top, lá, encheu a cara e saiu no meio da nevasca. É tragédia. O homem, ele queria partir dessa pra melhor. O personagem, ele tava querendo ir embora. Entendeu? Tô chateada aqui, querido, tô indo embora. Não, porque a pessoa que faz um negócio desse... Porque eu não moro num país que neva, né? Eu moro no Brasil, no Rio Grande do Norte, que aqui é um sol... É um sol pra cada habitante, pra vocês terem uma ideia. Mas eu sei que a neve, ela escorrega, né? E aí, nisso, ele vai sofrer um acidente de carro. E quando ele acorda, ele está num lugar bem longe, tá? Ele acorda num quarto, ele percebe que não é um hospital e tem uma mulher e ela tá cuidando dele. Ele percebe que ela já foi uma enfermeira e é muito legal porque quando começa a história, eu tenho uma imagem dela, mas depois que ele começa a descrever ela, eu realmente fico frustrada, porque eu queria, né, que fosse do jeito que eu pensei. E é isso. E ele vai penar, gente, sério. Ele vai sofrer muito, porque com o acidente ele danificou as pernas, né? Tipo, ele coisou as pernas dele. E aí ela não levou ele para um hospital. Ela ficou tratando ele em casa. E vem, pra tristeza dele, vem a questão de que ela é muito fã dele. Ela é praticamente a fã número 1. Ela é alucinada. A mulher tem uns parafusos soltos. É alucinada pelo autor e pela personagem da Misery. E ela ficou revoltada com o final. E aí ele vai ser obrigado a escrever toda uma história, né, sobre uma história exclusiva para ela sobre Misery. Ela lê o livro que ele tinha escrito depois de Misery, que ele queria lançar e que ele achava que ia ser um sucesso. Ela acha, não gosta, ela taca fogo, não imagina só, gente. Eu fico imaginando, você passa um tempão da sua vida dedicando para fazer um livro e do nada você vê o livro se pegando fogo na sua frente. Então, tipo, a mulher realmente ela é muito pirada. Vai manter ele lá, ó, preso por muito tempo. E aí ele vai fazendo descobertas muito chocantes em relação a ela, que eu fiquei misericórdia, Senhor. Como é que pode existir na história, né? E eu fiquei pensando, preocupada se existe realmente pessoas do jeito dela, porque ele vai descobrir várias coisas ao longo do livro, né? A história vai sendo contada. E ele vai descobrir várias coisas sobre ela, várias coisas muito sombrias, que aqui só o Stephen King tem, né, consegue fazer, né? Tem uns plots assim que ficam, tá bom. Agora tem uma coisa muito engraçada nisso aqui, porque, tipo, ele é o autor da história e a gente tem que saber quem é Misery, né? Então, conta-se pedaços da história de Misery, por isso, né, no livro, tá? Porque quando eu peguei assim... quando eu peguei o livro, eu pensava que era sobre que a personagem principal era Misery. Realmente ia falar sobre
ela tem um grande destaque, mas não é. É o Paul, Sheldon e a bendita da enfermeira, a Anne, que é pirada da cabeça e gosta muito dessa personagem. E algumas partes, alguns momentos, aparece como se o Paul estivesse contando, né, a história, pra gente poder entender de como é que funciona o mundo da Misery. E eu vou ser bem sincera, gente, em relação ao livro. Eu gostei do livro? Eu gostei do livro. É legal a história? É legal a história. Chega, logo no início, você cria ranço do personagem principal, que é o Paul, porque ele não é aquela vítima que você vai ter pena, é aquela vítima que, por alguns momentos, o ego dele é tanto que por alguns momentos você fica satisfeito com o fato de ele estar se ferrando na história. Isso é que vai deixar bem claro, na hora que você torce pela Anne. Vai ter momentos que eu fiquei assim, ai, tadinha da Anne, gente, sozinha, morando no meio do nada, com a cidade inteira contra ela praticamente, né, de acordo com ela. E aí vem a história da Misery. E eu confesso, gente, aqui, eu quero deixar registrada que eu gostei mais da história da Misery, ou seja, da história dentro da história, do livro dentro do livro, do que mais precisamente da história do Paul. Tá? É interessante, como eu falei, é interessante. Mas eu queria muito. Stephen King, eu vou dar uma de Annie Wilkes e ir atrás de você, pra você escrever sobre Misery, porque é muito interessante a história dentro da história. Eu realmente gostei. Até a forma de como ressuscitar a defunta e justificar porque a defunta morreu na história, porque ela fica revoltada com ela disso. A personagem preferida dela morre no final da história. Só que aí ele tenta ressuscitar. E aí ele, como eu falei, ele vai penar bastante, ele vai conseguir se livrar dela? Vai conseguir se livrar dela. Vai chegar um momento, né, que ele vai ir melhorando, e aí ele vai descobrindo várias coisas sobre ela, como eu já falei, e vai chegar uma hora que ele realmente vai conseguir escapar, só que ele vai ficar meio sequelado, que vai ficar vendo ela o tempo inteiro. E o que acontece? O fato dele ter terminado Misery e o fato de ter acontecido isso com ele também transforma em livro. Então no final ele vai lançar um livro. E é muito legal porque no final, quando tá se aproximando no final, em que ele começa a descrever as coisas, né? Que é quando ele chega em casa, e aí eu pensava realmente que ele tava meio sequelado por causa disso. Porque ele tava chegando em casa, e aí ele tem uma visão da Anne, porque ele vai conseguir se livrar da Anne. Eu não vou explicar como, mas ele vai conseguir se livrar dela. Só que era tudo alucinação dele, entendeu? E aí fecha. E essa parte realmente me surpreendeu, porque eu pensei que ela tinha ido atrás dele. De alguma forma, ela tinha conseguido ir atrás dele, mas não, era só alucinação dele. Então, eu realmente gostei do livro, tá, gente? Como não gostar do Stephen King? Stephen King. Então, eu realmente gostei de Misery. Eu indico a leitura. E esse é o meu primeiro livro do Stephen King. Eu vou ver se eu compro outros. Aceito também indicações, tá certo? E é isso. Então até o próximo vídeo.